Hoje, em Discípulos da Bíblia, vamos conhecer a história de Jezabel, uma das mulheres mais perversas e temidas da Bíblia. Conhecida por sua crueldade, manipulação e idolatria, ela se tornou o símbolo do mal na história de Israel. Você sabia que Jezabel foi chamada de a mulher mais perversa da Bíblia? Mas o que a levou a se tornar a personificação do mal? Quais foram suas ações que quase destruíram a fé do povo escolhido por Deus? Prepare-se para conhecer a história de Jezabel, a rainha que não apenas desafiou o poder de Deus, mas também arrastou muitos para o caminho da perdição. Antes de continuar, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos como este. Vamos embarcar em uma jornada sombria e reveladora para entender quem foi realmente Jezabel e como sua história ainda ressoa nos dias de hoje. Jezabel nasceu em Sidônia, uma região marcada pela idolatria e pelos rituais perversos de Baal, um deus pagão adorado por meio de práticas horríveis, como sacrifícios humanos. Jezabel era filha de Etbaal, que não só era o rei dos Sidônios, mas também um sacerdote dedicado a Baal. Crescendo em um ambiente de crueldade, Jezabel foi moldada para ser uma líder implacável, leal aos princípios de seu pai e disposta a fazer qualquer coisa para garantir a adoração de Baal. Quando ela se casou com Acabe, rei de Israel, não foi por amor, mas por uma estratégia de poder. Seu casamento com Acabe significou a importação da idolatria de Baal para dentro do coração de Israel. Ao invés de ajudar a trazer Israel de volta à adoração ao Deus de Abraão, ela usou sua posição para transformar Israel em um reino de perversão religiosa, levando o povo escolhido por Deus a seguir os falsos deuses de Sidônia. Jezabel não era apenas uma mulher poderosa, ela era também uma mulher implacável em sua busca por eliminar todos aqueles que seguiam o Deus verdadeiro. Sua perseguição aos profetas de Deus não se limitou a Elias, mas se estendeu a muitos outros homens de fé que, como Elias, estavam dispostos a se opor à idolatria que ela impunha. Após o casamento, Jezabel começou sua verdadeira obra de destruição. Com um coração cheio de ódio e uma vontade insaciável de poder, ela se tornou a principal incentivadora da perseguição contra os profetas de Deus. Seu objetivo era simples: erradicar toda a adoração ao Senhor e estabelecer o domínio total de Baal. Em 1 Reis 18:13, o escritor bíblico menciona que, enquanto Elias estava escondido, um dos servos de Acabe, chamado Obadias, escondia 100 profetas de Deus em cavernas para salvá-los da ira de Jezabel. Isso mostra que Jezabel não poupava esforços para caçar os servos de Deus. A referência de que ela destruiu a vida dos profetas do Senhor se refere à total erradicação do culto a Deus em Israel. Ela queria que não houvesse mais resistência à sua religião e, para isso, utilizava todos os meios possíveis, incluindo assassinatos, conspirações e falsos julgamentos. Jezabel se tornou uma das figuras mais temidas por sua habilidade de manipular o poder para fazer a morte de qualquer um que ousasse questionar sua autoridade ou sua fé. Essa perseguição incansável é o reflexo de sua determinação em transformar Israel em um reino onde a idolatria fosse a única crença aceita. O culto a Baal não era apenas uma religião pagã de adoração aos deuses falsos. Era uma prática repleta de crueldade e violência. Quando Jezabel trouxe os sacerdotes de Baal para Israel, ela não apenas estabeleceu uma nova religião, mas também legitimações de rituais extremamente violentos, incluindo sacrifícios humanos, práticas de prostituição ritual e outros atos que corrompiam a pureza espiritual e moral do povo de Israel. De acordo com as tradições de Baal, os sacerdotes frequentemente realizavam rituais para invocar a bênção do Deus da fertilidade,
muitos dos quais envolviam a morte de seres humanos, geralmente crianças, como sacrifícios para apaziguar Baal. Esses rituais, que buscavam garantir boas colheitas e prosperidade, eram frequentemente mascarados como atos religiosos, mas na realidade eram uma forma brutal de controle e manipulação. A Bíblia, embora não entre em muitos detalhes sobre esses sacrifícios, nos dá pistas de que Jezabel estava disposta a tudo para consolidar o culto a Baal, incluindo a morte de inocentes. Jezabel, como uma ardente seguidora de Baal, fazia questão de que esses rituais fossem praticados em grande escala em Israel. Ela usava seu poder para garantir que os sacerdotes de Baal tivessem apoio e proteção, enquanto a verdadeira adoração ao Deus de Israel era silenciada e erradicada. As práticas de Baal se tornaram tão enraizadas que durante o reinado de Jezabel, Israel foi completamente imerso na corrupção espiritual, levando o povo a cair na escravidão dos rituais demoníacos. Além disso, quando Elias, movido pelo Espírito de Deus, desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo, ele não estava apenas enfrentando um confronto entre fé e idolatria, mas denunciando o mal presente nas práticas que Jezabel havia imposta ao povo. Elias não só estava lutando pela verdade, mas também expondo o mal que Jezabel e seus seguidores estavam trazendo para Israel. Esses rituais e o total desprezo por qualquer vida humana que estivesse em desacordo com a adoração de Baal não só transformaram Israel em uma terra de morte espiritual, mas também tornaram Jezabel uma figura sinistra de corrupção e destruição. Ela não apenas introduziu o culto ao falso Deus, mas o fez de maneira tão perversa que qualquer um que ousasse resistir era exposto à morte. Outro momento crucial da história de Jezabel foi sua atuação na morte de Nabote, um homem justo e fiel a Deus. Nabote possuía uma vinha que Acabe cobiçava, mas Nabote se recusou a vender sua terra porque era a herança de seus pais e estava de acordo com a lei de Deus. Jezabel, com sua natureza manipuladora, não aceitou essa recusa. Ela arquitetou uma trama diabólica para destruir Nabote. Primeiramente, ela escreveu cartas em nome de Acabe, falsificando a assinatura do rei. Nessas cartas, ela mandou proclamar um jejum e colocou Nabote em uma posição de acusação falsa, afirmando que ele blasfemou contra Deus e contra o rei. Com essa mentira, Nabote foi condenado à morte e apedrejado até o fim. Jezabel não teve piedade. Ela conseguiu o que queria. A vinha de Nabote ficou disponível para Acabe, mas o preço foi a vida de um homem justo. Esse ato de falsidade e crueldade mostrou o quão longe Jezabel estava disposta a ir para satisfazer seus desejos e consolidar seu poder. Quando Elias se levantou contra os profetas de Baal, ele desafiou Jezabel diretamente, colocando sua fé à prova em uma competição pública no Monte Carmelo. Ele pediu que os profetas de Baal fizessem um sacrifício, mas que não acendessem fogo, enquanto ele faria o mesmo. A ideia era que o Deus verdadeiro fosse aquele que enviasse fogo do céu. Quando os profetas de Baal falharam em sua invocação, Elias orou e o fogo do Senhor desceu do céu, consumindo o sacrifício. Esse evento foi um golpe direto contra a idolatria de Jezabel, um desfecho humilhante para ela e seus seguidores. Após a morte de Acabe, Jezabel manteve grande poder e influência no reino, mas sua hora estava prestes a chegar ao fim. Jezabel foi lançada da janela do palácio e seu corpo foi esmagado pelos cavalos de Jeú. O sangue de Jezabel foi espalhado pelas paredes. E como profetizado por Elias, seu corpo foi devorado pelos cães. Jeú, escolhido por Deus, foi designado para destruir a casa de Acabe, e isso incluía Jezabel. Ela, que uma vez foi a mulher mais poderosa do reino, teve seu fim trágico e humilhante. Pagou o preço por suas ações.
Sua morte foi uma demonstração clara de que, por mais que o mal pareça triunfar por um tempo, o juízo de Deus é inevitável. A história de Jezabel é uma advertência para todos nós. Ela nos ensina que o mal, por mais astuto e forte que seja, não prevalecerá diante do juízo de Deus. Sua busca insaciável por poder e sua completa falta de arrependimento resultaram em sua queda e destruição. Mas o que podemos aprender com sua história? A história de Jezabel é uma lição sobre o mal, sim, mas também sobre o perigo de seguir cegamente os desejos de poder e controle. Qual é a sua opinião sobre a história de Jezabel? Acredita que sua vida é uma lição sobre o mal? Ou há algo mais profundo por trás de suas ações?